noite que Deus foi me dando durante a semana, e acho que por ser tão profunda essa palavra, eu não conseguia, sabe, um trabalho de parto, vai vindo as contrações. Eu ainda disse para o pastor, eu sei qual é a mensagem, mas eu preciso do caminho. E hoje, na tarde de hoje, o Senhor então desenrolou o pergaminho aqui no meu coração. Então eu rapidamente comecei a preparar um esboço aqui, e aquilo que não der tempo, não deu tempo de anotar, o Espírito Santo certamente trará aqui a memória e nada faltará. Abra a Bíblia comigo, abra a palavra de Deus. Gênesis, um diácono, uma diaconisa, por favor, traz a minha Bíblia, por favor. Gênesis, o capítulo 1, já vai localizando ali. O alvo da nossa mensagem aqui, o nosso texto é o verso 3, mas nós vamos ler os versos 1 e 2 também. Obrigada, querido, para ficar bem compreendido, tá bom? Vai aparecer para você aqui, nas traduções já conhecidas. Talvez a minha mude alguma coisinha, porque eu estou novamente com a Bíblia que traz o texto literal e só acrescenta, tá? Esse texto ele só acrescenta, mas você pode acompanhar na sua ou aqui no telão, tá? Onde você vai seguir conosco aqui na mesma linha. Diz a palavra de Deus lá no livro dos começos, no Bereshit, Gênesis 1 e o verso 1. No princípio absoluto de todas as coisas, Deus criou o céu e a terra. Fala comigo, primeiro o céu, depois a terra. Isso é só para lembrar, tá? Verso 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava, adejava acima da face das águas. O verso 3, nós vamos até ele. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Fala comigo assim: haja luz. Diga, essa é a luz do primeiro dia. Amém? Pai, continue falando conosco aqui neste lugar. Humildemente pedimos que a Tua palavra, nesta noite tão densa e profunda, nos seja revelada com toda clareza, Senhor. A manifestação do Teu amor e do Teu poder, que ela venha trazendo transformação, que ela possa tocar o espírito de cada um dos Teus filhos que aqui estão, e que ela possa realizar neles, Deus, o propósito pelo qual o Senhor a está enviando, que ela possa realizar em todos nós, na vida desta igreja, todo o propósito pelo qual o Senhor a está enviando nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Esse é o nosso tema nessa noite, a luz do primeiro dia. E aqui nós vamos fazer algumas conexões. Eu já vou dar um texto para você que já vai te dar a linha daquilo, do caminho por onde nós vamos caminhar. João, no capítulo 1, verso 1, vai dizer assim: no princípio era o verbo, e o verbo era, e o verbo estava com Deus. O Senhor, quando Ele quis se manifestar na forma humana, João o define como a palavra. O princípio era a palavra, o verbo é a palavra. Jesus, Ele é a palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nós vamos falar um pouco de um tesouro que nós temos em mãos, irmãos, da ferramenta que Deus deu para que toda a transformação aconteça, para que todo o propósito dele possa se manifestar aqui na nossa vida. E para isso nós precisamos ir lá no texto da criação, no Gênesis, no capítulo 1, para falarmos de um tesouro precioso. Para todos aqueles que amam a palavra de Deus, ela é um tesouro precioso. Quantos amam a palavra de Deus? Você sabe que o fascinante é que ela vai se revelando, como eu dizia na semana que passou, em camadas. Quanto mais você se aprofunda, mais você vai conhecendo. E quanto mais você conhece, mais você vai amando a Deus. E através da palavra nós desenvolvemos um relacionamento profundo e maravilhoso com o Senhor. E nós vamos falar um pouquinho nessa noite, como nós vamos falar de Jesus, nós vamos falar das riquezas que estão contidas na palavra de Deus. Na carta aos Romanos, no capítulo 11, dos versos 33 ao 36, você vai ver
Paulo dizendo o seguinte: ó, com profundas riquezas. Já parou para prestar atenção? Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus caminhos, né? Os seus desígnios. E no discorrer deste texto, Paulo vai dizer assim: quem conheceu a mente do Senhor? Aí você fala assim, ele está dizendo que existem riquezas profundas no conhecer de Deus, mas ele já está lembrando da nossa limitação. Quem pode conhecer a mente do Senhor? E estaríamos realmente limitados se Jesus não tivesse dito o seguinte: eu vou para o Pai, mas eu vos deixo o Consolador, o Espírito Santo de Deus, aquele que quando enche-nos, começa a nos descortinar, abrir os mistérios profundos da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, amados, foi escrita originalmente no hebraico, e ela traz para nós, por ter sido escrita nessa língua, que é a língua mãe, que é a língua inicial, ela traz camadas de revelações maravilhosas. Ela vai acrescentando conhecimento do Senhor. E eu creio que quando Paulo escreve isso, é isso que ele quer passar para todos nós. Existem riquezas profundas para aqueles que se despertam para conhecer ao Senhor, para mergulhar na sua palavra. Riquezas profundas que, quando buscamos o saber e o conhecer de Deus, elas começam a ser reveladas ao nosso coração. E aí reside, igreja, aí reside o segredo da vida abundante. Muito se fala em vida abundante, não é? Muitas receitas são passadas para a vida abundante. 10 passos, 15 passos, 7 pulinhos, não sei mais o que. E agora você faz assim, agora você faz assado. E o caminho está em um só lugar, está na palavra de Deus. E um dos textos que mais fortemente vai falar conosco sobre isso, são muitos, são dezenas, mas o que mais marca, e eu vou aqui por causa do tempo citá-lo para você, Deuteronômio 28, verso 1. Se atentamente vocês ouvirem a voz do Senhor teu Deus, e tiveram cuidado de obedecer seus mandamentos, preceitos, orientações, chame como você quiser, aquilo que Deus deixou como encaminhamento na sua palavra, se obedecer, se praticar, será bem sucedido, prosperará, vai desenvolver o propósito pelo qual Deus te enviou aqui nessa terra, vai vencer as aflições, vai superar as lutas, vai conhecer o caminho de ser fervoroso na fé, mas é preciso estar apegado à palavra. Deuteronômio 21 te dou como base, mas posso citar Josué, o capítulo 1 e o verso 8. Lá no 7, o Senhor está falando, encaminhando Josué, como é que ele devia se portar para conquistar a terra, ou estando na terra. E no verso 8 o Senhor é muito claro, diz assim: neste livro da lei, ou naquilo que Josué tinha em mãos até aquele momento, medita nele de dia e de noite, sem se desviar nem para a esquerda e nem para a direita, para que você vá bem no seu caminho. Para nós hoje, queridos, o que o Espírito está dizendo: foco em Jesus, Ele é a palavra, caminhe por Ele, permaneça nele, para que você vá bem em todos os seus caminhos. E nós não estamos falando aqui de nenhum tipo de misticismo para você tomar um amuleto e dizer: não, então agora eu estou em Jesus, então agora naquela formulação tudo vai dar certo. Não, estar em Jesus é estar aqui, ó. Se vocês estiverem em mim, disse ele, e os meus mandamentos estiverem em vocês. Eu li dias atrás aqui e li o texto na íntegra, para mostrar que não é só a parte B do texto dizendo: tudo que pedirem em meu nome recebereis. Não, tem a parte A onde ele fala: há uma condição para essa promessa. Se vocês estiverem em mim, minhas palavras estiverem em vocês, então vão pedir, vão orar em meu nome, vão receber. Temos o texto de João, capítulo 8, verso 32, tão conhecido: conhecereis a verdade vos... 4 versículos para frente. Vamos falar o libertará mais bonito? Conhecereis a verdade vos... Isso.
Isso. Conhecereis a verdade vos libertará. 4 versículos para frente, João 8:36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha como Jesus é a palavra. No 32, conhecereis a verdade vos libertará. O 36 vem falar a mesma coisa. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E deixa eu falar com você, que de repente tem aquela falsa impressão. Você fala assim, eu ainda não amo a palavra, pastor, porque quando eu vou ler, eu não entendo nada. Quando eu vou ler, eu sinto muito sono. Quando eu vou ler, a minha mente pede para fazer outra coisa, eu quero ir no banheiro, eu quero abrir a geladeira, lembro de um problema para resolver. Isso chama-se guerra espiritual. E o saber, o conhecer de Deus, queridos, se dá em um relacionamento com Ele. Então, compreender a palavra não é você ler alguns livros, algumas enciclopédias, ou mesmo pegar ferramentas que auxiliam um manual bíblico. Tá bom, isso aqui, aquilo ali. A maior revelação vem pelo Espírito de Deus. As ferramentas, a parte racional, precisamos fazer, conhecer. Mas o agir de Deus se dá quando você constrói para Ele essa bagagem. Porque como existe aquele versículo muito conhecido, abre a sua boca, eu te encherei. Sim, mas o coração, a boca fala do que o coração, e ele está cheio de advento de ar, porque eu não leio a palavra, porque eu não entendo nada. Do que é que Deus pode me encher? Veja, o próprio Deus me dá todas as condições e situações. A parte mais importante, se eu clamo e busco, o Espírito Santo vem e me enche. Nós estamos num país, queridos, que ainda podemos ter a Bíblia Sagrada, graças a Deus. Eu estou lendo um livro, O Homem do Céu, que fala de um irmão lá da China, que passou por situações, gente. Quando a gente pensa, eu estou sofrendo, leia aquele livro lá. As situações que ele passou, esse foi o maior sonho da vida dele, o maior sonho de todo cristão chinês fervoroso, ter uma Bíblia. Ter uma Bíblia. A ponto de que quando eles conseguem alguma parte do texto, eles decoram. É como se eles literalmente comessem, eles decoram. E aqui, graças a Deus, por enquanto nós podemos ter, lá eu devo ter pelo menos perto de 10 já. Um dia eu vi um pastor falando, eu tenho 30, enfim. Isso não é para ostentar, não é porque cada Bíblia vai trazendo algo que vai nos ajudar em algum comentário de rodapé, em algum estudo. Mas o que o Espírito Santo quer chamar a atenção, não perca tempo. Aproveite o tempo que você tem para mergulhar na palavra e estreitar o teu relacionamento com Deus. Esses 2 versos que eu li agora há pouquinho. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis salvos. A maior fonte de libertação está aqui, gente. Às vezes o pessoal se ilude, não, alguém vai pôr a mão na cabeça. Não, num instante, num ato só vai ficar livre. Não, a palavra é que lava todo dia. Todo dia ela nos liberta. Todo dia ela nos transforma. Jesus, ele está presente. Eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. E uma das maneiras dessa presença é a palavra. E se você clamar, e se você buscar, Ele vai se revelar. Fechando esse parênteses, voltando ao ponto que eu estava. Você diz assim, pastor, eu tenho todos esses conflitos para ler, para buscar a palavra de Deus. Então, guerra espiritual. O que você precisa fazer? Se fundamentar na oração e perseverar. Sabe que o inimigo guerreia tanto para que você não se aproxime de Jesus, para que você não se aproxime da palavra? Eu disse tão rápido aqui na terça-feira, e falei bem rápido também no vídeo, então vou comentar para toda a igreja. Provérbios, o capítulo 25, verso 2. A palavra de Deus vai nos dizer assim, que a glória do Senhor é esconder as coisas, e a glória dos reis é esquadrinhá-las. Esquadrinhar, como eu dizia, é buscar intensamente, buscar palmo a palmo.
interessar-se, desejar, isso é esquadrinhar. E olha o que a Bíblia está dizendo, gente. Aqui, não é porque é o rei Salomão escrevendo e ele está falando dele mesmo, não. Olha o que a Bíblia está dizendo. Todos aqueles que passam a amar a palavra de Deus e que desejam conhecê-la. E eu tenho tido a alegria de ver muitos irmãos aqui dizendo: olha, pastor, eu quero mergulhar mais, eu quero conhecer mais, eu quero aprofundar mais, né? E todos aqueles que têm o desejo de conhecê-la, a Bíblia chama de reis. E principalmente essa era que nós estamos vivendo, porque Jesus, Ele nos fez reis e sacerdote. Então o que está sendo dito neste texto é que existem algumas coisas que estão encobertas, mas que Deus deseja revelar, que Deus deseja mostrar, Deus deseja ensinar. E aqueles que se debruçam a buscar isso, Deus os vê como rei. E rei significa ter autoridade. Ser rei significa ter domínio. Ser rei significa ter soberania. O que é isso, pastora? A palavra de Deus, ela vai te revestindo de autoridade. Irmãos, estava vendo isso tudo esses dias e isso é muito verdadeiro. Isaías capítulo 43 fala que existe um tribunal no céu. E esse estudo levava a gente a fazer uma reflexão. Aqui na terra, quando você precisa de uma defesa numa causa jurídica, você contrata um advogado. Não adianta esse advogado escrever um monte de coisas na sua petição sem nenhum fundamento jurídico. Essa é minha área, e quando eu militava, me lembro muito disso. Cada argumento estava embasado em um dispositivo legal. Ou era na Constituição Federal, ou era no Código de Processo Civil, ou era no Código Civil. É aqui, tudo que eu passo para vocês tem base na Bíblia, não é assim? E assim era ali também. E a gente, tudo que era dispositivo colocava lá. Por quê? Porque o juiz vai ler, e por mais que ele olhe e diga: puxa, essa pessoa é inocente, ela não tem culpa, realmente. Se não tem dispositivo legal para embasar, ele não pode decidir. Ele vai ter que dizer, ele vai ter que prolatar uma decisão dizendo que aquele réu está indefeso, porque o seu advogado não segue os trâmites legais, não tem argumentação. E o estudo fazia refletir o seguinte: eu já falei com vocês sobre orar em linha com a palavra. O que é orar em linha com a palavra? Se alguém precisa de cura, nós temos tantos versos sobre cura, mas vamos pegar o mais conhecido. Senhor, eu estou orando agora, porque Isaías no capítulo 53 diz que o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A tua palavra diz que pelas suas pisaduras eu fui sarado. O que eu estou fazendo? Uma oração em linha com a palavra. Porque é importante conhecermos a palavra por tantos motivos, e também por isso, queridos, quando você embasa a sua oração em algo que Deus falou, em algo que Ele trouxe, você está embasando aquele pedido num argumento sólido. O próprio Deus proferiu. Mas se eu não conheço a palavra, como é que eu faço isso, pastora? Então corra. Nós ainda temos liberdade de conhecer a palavra, povo de Deus. Conhecer a palavra é conhecer mais Jesus. Quantas vezes nós cantamos aqui: eu quero conhecer Jesus? Oh, que canção linda, pastora. Me inspira. Quando canta essa canção, eu sinto a presença de Deus. Então, a canção está convidando: vem. E se você de fato quer, aqui você vai conhecer Jesus. Como agora, através dessa pregação, como nos treinamentos, como na quinta-feira. Cada vez que você se abrir para a palavra de Deus entrar na sua vida, você vai conhecer mais a Jesus. E sabe o que é maravilhoso? Quando acontece assim, ó, vocês estão ligadinhos na palavra, comendo a palavra, recebendo a palavra, atentos, porque de vez em quando nós pregamos sobre isso. Mas há uma guerra nesse momento, e graças a Deus o inimigo não está logrando êxito, porque ele quer o que? Nessa hora roubar, roubar o foco da pessoa. Ele sabe que através da palavra virá a vida abundante. Então essa tão almejada vida abundante, como eu dizia, não existe uma fórmula, 7 passos, 10 passos, 15 passos, pulinhos, não.
Como é que eu conquisto a vida abundante, pastora? Mergulhando na palavra de Deus. Ela vai revestir de autoridade. Quando Jesus expulsa o maligno e o derrota lá no deserto, ele está embasado na palavra. E observe uma coisa: no primeiro momento que Jesus diz assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, o maligno diz, eu também sei a palavra. Então se atira daqui, porque ele dará ordem aos teus anjos. Saber superficialmente, queridos, não resolve. Nós precisamos saber lá no Espírito. Sabe qual foi a diferença ali? O maligno também proferia a palavra, mas lá no texto de Deuteronômio 28 diz assim, se você ouvir e obedecer, se você ouvir e obedecer, nele não havia obediência, nele não havia autoridade, domínio, tampouco soberania. Jesus estava debaixo da obediência. Ele não precisava, mas ele estava no deserto, jejuando há 40 dias. Então, no abrir da sua boca, autoridade, domínio e soberania. A palavra restitui em nós o domínio que Deus havia dado para Adão. Lembra? Ele devia dominar a terra, não para subjugar, jamais dominar sobre outro homem. Ele deveria exercer um domínio santo, domínio do céu, para cuidar, para preservar, para resguardar. Este domínio é restituído, e é por isso, irmãos, e quando você mergulha na palavra, você prospera em tudo que faz. Vou te dar um exemplo rápido de José. José, ele foi levado, quem mergulha na palavra, quem quer ser fiel a Deus, tem desafios. Logo os irmãos de José invejam José, não é? E usam de subterfúgios baixos e cruéis com ele. Joga na cisterna. Agora ele vai sair da cisterna, seguramente pensando, oh meu Deus, foi só uma prova. Alguém já está me tirando daqui. Foi para algo até pior. Agora ele vai ser vendido, tirado da terra. Mas ele continuava fiel. E agora, lá no Egito, ele, como escravo, vai trabalhar na casa de Potifar. Mas o que diz a palavra de Deus? José, como escravo na casa de Potifar, enriqueceu Potifar. Potifar olhou, opa, esse escravo é próspero. Quem aqui já viu um escravo próspero? Levante a mão. Fora o José. Não tem, né? Mas ele era próspero, irmãos. A palavra estava nele, e seus irmãos não podiam tirar, a cisterna não podia tirar, a venda como escravo não podia tirar. E então, outra cilada, ele vai para a cadeia. Lá na cadeia, ele prospera. O carcereiro olha e fala, esse rapaz é diferente, toma a chave. O que Potifar fez no primeiro momento? Entregou tudo da casa dele na mão de José. Foi assim? Agora está lá o carcereiro, esse escravo é próspero, toma a chave das celas. Né? E assim até chegar ao governo, e você sabe que quando você pega a Bíblia na sua essência, no hebraico, nós temos lá José sendo chamado de pai de Faraó, né? Faraó dizia assim, só no trono você não será maior do que eu, mas José era conhecido pai, o pai é sempre maior. Por que, gente? Palavra. O que José tinha? Domínio de toda e qualquer situação. Se a palavra está em você, se você é aquela pessoa que sacrifica o tempo a Deus, como nós falamos a semana passada, você vai crescer no local de trabalho. Responsabilidades virão em suas mãos, no ministério, em casa, onde você estiver fazendo, responsabilidades que você vai dizer assim, mas será que eu consigo? Deus está em parceria com você. Glorifique ao Senhor por aquilo que vem em suas mãos. Em Eclesiastes está escrito, tudo que vier em suas mãos, faça, e que sempre sejam alvas as tuas vestes. Sabe o que quer dizer isso? Faça com santidade, faça com integridade, faça com honestidade. Soberania. Há uma promessa na palavra de Deus, você não será posto como cauda, mas como cabeça. E muitas vezes nós vemos as pessoas dando tantas conotações a esse versículo, mas simplesmente significa isso. Se você de fato mergulhou na palavra
e está desenvolvendo um relacionamento com Deus através da palavra, entendendo e conhecendo, você se prepare porque Deus te colocará por cabeça. Eu profetizo isso a todos vocês que buscam dessa forma, em nome de Jesus. E desde já, deixa eu falar, porque a gente fala no final, as pessoas ficam, eu vou começar na terça-feira, se Deus permitir, um mergulho muito intenso na palavra de Deus. Nós vamos olhar para a Bíblia com a mente hebraica, para entender segredos, para entender camadas da palavra de Deus, que nós ainda não entendemos e o Senhor vai nos conceder. Eu venho estudando faz um tempo e percebendo que Deus tem nos feito um chamado nessa área, irmãos, e a nossa vida vai crescer, as nossas tendas vão se alargar, a nossa igreja será abençoada, o trabalho, o fruto das mãos, porque nós vamos mergulhar ainda mais na palavra de Deus. Então, não tem como dizer assim, mas eu não posso, eu não consigo, só se você não quiser, né? Porque se você desejar, disponível para. Eu fiz vários cursos, irmãos, nenhum foi gratuito, todos foram pagos para poder mergulhar. E vou fazer outros, e vou fazer mais. Mas aqui tudo é disponibilizado graciosamente. Eu sei que aquilo que é de graça, às vezes as pessoas, é de graça mesmo, deixa para lá. Mas não perca a oportunidade. Vida abundante vem pela obediência à palavra. Você só pode obedecer aquilo que você conhecer. Seguindo aqui, observe tudo aquilo que o homem tanto almeja, a autoridade, o domínio, a soberania, tudo aquilo que o homem tanto almeja, está ao alcance das suas mãos, porque tudo está dentro da palavra de Deus, basta aprender. De onde é que José tirou os princípios de vida que ele tinha? De onde é que ele tirou a noção de fidelidade, lealdade a Deus, aos seus semelhantes com quem ele convivia? Pastora, Jacó ensinou para ele. De onde é que Jacó tirou, irmãos? Lembra a regra? Inculca a palavra a teus filhos. Assim fez Abraão com Isaac, assim fez Isaac com Jacó, assim fez Jacó com José. E quando nós recebemos esses princípios e vivenciamos, nós temos histórias notáveis como foi a história de José. Por isso, queridos, existe tanta guerra para que você não foque na palavra, para que você se distraia e até no momento do culto você arrume alguma com qualquer outra coisa para fazer. Para o inimigo vale tudo, contanto que você não receba e não assimile a palavra. Você quer ver uma coisa? Acho que é 2 Timóteo capítulo 4 verso 3, que o texto vai dizer: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos. Sabe o que é isso? Coceira, incômodo, inquietação, conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres. Deixa eu traduzir para você esse versículo. Você fala, comichão, não, meu ouvido nunca coçou. Inquietação, irmãos, impaciência. Sabe aquela coisa de não consigo receber, não consigo esperar, não consigo. E hoje nós temos esse gatilho da tecnologia que nos ajuda em algumas coisas, mas ela é muito usada também para liberar a ansiedade, o desespero, a pressa, a inquietação do coração do ser humano. Então hoje existe até aquela regrinha de que tem que pegar muito rapidinho, porque senão as pessoas não, e aí nós vamos caminhar pelas coordenadas que o inimigo tem dado a este mundo. A palavra de Deus precisa ser pregada dentro do tempo que o Espírito Santo dá. Se for curto, é curto. Se for longo, é longo. O que nós não podemos ter, meus irmãos, é essa comichão da inquietação. Eu estou aqui, mas eu estou pensando lá longe. Eu estou aqui, mas... Todos esses comportamentos, eles tipificam a comichão da inquietação. E eles são causados por quê? Pelas próprias concupiscências. E pelas próprias concupiscências as pessoas começam a juntar mestres para si. A pessoa escolhe o seu mestre. Eu gosto daquele. Eu gosto do perfil do outro. Não, eu prefiro aquele outro lá. Aquele está mais bonitinho. Não, aquele encaixa mais com o que eu quero ouvir. Isso não funciona, porque nunca foi assim. A palavra de Deus nos é dada para trazer tratamento.
A palavra de Deus nos é dada no lugar em que escolhemos o Senhor nosso Deus, e ali Ele nos plantou. Rapidamente, só lembrando a vocês, nada é por acaso na nossa vida. Eu contei isso faz muito tempo e é rápido. Nada é por acaso na nossa vida. Eu me converto em uma igreja onde todo mundo achou linda a maneira como eu me converti, porque foi rápida a minha entrega, o meu crescimento estava sendo bem acelerado, e todo mundo ali do lado, discipulando, ajudando, e com 2 meses, 3 meses, ou no máximo 4 de conversão, o Senhor me pinçou e me levou para ajudar uma pastora que estava sozinha, que era dessa igreja onde eu congregava, mas ela precisava começar um trabalho em um lugar muito árduo, muito difícil, e o Senhor me pinçou. Foi eu, ela e mais 2 missionários. E sabe como é que as pessoas recebiam? Assim, irmãos, o que você veio fazer aqui? O que você quer? E um dia, uma pessoa desta igreja falou assim: só pode ser de Deus mesmo você vir para cá, porque você saiu de um lugar onde te carregavam no colo e você caiu num ninho de espinhos. Sabe por que eu tinha caído num ninho de espinhos, irmãos? Porque depois de 2 anos, mais um ano passado, eu fui cuidar de um povo lá numa congregação muito carente. Mais outro ano passado, 2 anos passados de conversão, eu estava cuidando daquele próprio povo. Então Deus, Ele sabe o que faz. E aquela irmã dizia: eu não entendo por que você fica aqui, porque lá todo mundo te pega no colo, lá todo mundo te beija, aqui é só espinho. Eu disse: irmã, eu estou aqui porque Deus me chamou aqui. Não adianta ir para onde alguém me pega no colo ou me beija. É nos espinhos que Deus vai me ensinar e fazer crescer. Irmão, não há nada melhor do que você estar no lugar em que Deus quer que você esteja. Não há nada melhor do que receber a palavra que Deus preparou para que você receba. Isso é o que vai trazer o crescimento e a vida abundante para você. É isso. Não é o afago. Não é o que é mais confortável, o que é mais gostoso. O ser humano, ele está pautado, ele está acostumado a se pautar pela sua vontade. As pessoas nem percebem isso. Então eu vou onde eu gosto, eu ouço o que eu quero. Ah, isso aqui eu não gosto não, então entra por aqui, sai por aqui. Ah, isso aqui está falando por isso, ah, aquilo ali está falando por aqui. Ah, não é desse jeito, lá na internet eu ouvi diferente. Quem está perdendo é a pessoa, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. E se um não recebe, Deus dá em porção dobrada para o outro. Feliz, bem-aventurado aqueles que recebem. Certa feita alguém chegou para Jesus e disse assim, já tentando criar um canal de idolatria, tirar o foco deles, assim: bem-aventurados os peitos em que tu mamaste. E Jesus diz assim: bem-aventurados são aqueles que ouvem e obedecem a palavra que eu estou trazendo. Olha o que ele faz, ele ajusta o foco. Voltando aqui, irmãos, fechando esse parênteses. Por isso há tanta guerra. O inimigo sabe que recebendo a palavra, algo vai acontecer na sua vida, mergulhando nela e descobrindo cada camada. Muitas coisas vão acontecer na sua vida. Uma verdadeira batalha é travada. E nessa batalha você precisa estar determinado a amar e envolver-se com a palavra de Deus. Como é que eu guerreio, pastor? Algo que é roubar teu foco agora, repreenda em nome de Jesus. Algo que é levar tua atenção para outra coisa, repreenda em nome de Jesus. Traz o teu foco para aquilo que Deus está falando ao teu coração. Recebe, grava, se for preciso, começa a anotar para rever em casa. Deixa essa palavra entrar e estar escrita aí no teu espírito. Vamos entender melhor tudo isso, queridos. Tudo isso que eu estou te falando te prepara para entender qual a luz do primeiro dia. Gênesis 1:3. Parece que eu fui longe, mas não fui não. Estou agarradinha lá no versículo, né? Gênesis 1:3. Porque eu digo a luz do primeiro dia, porque se você andar alguns versos, no verso 14, aí sim Deus vai criar os luminares. O sol, né? O sol ia um pouco antes, mas os luminares e os astros. Verso 14. Então, se você ler, para você perceber uma coisa, se você ler a Bíblia com atenção, você vê lá: haja luz, tá bom, houve luz, amém. Depois veio a lua e o sol, aqui embaixo os luminares. Talvez você nunca tenha parado para pensar: peraí, que luz é aquela? Se não havia luminares ainda. Porque, queridos, há uma curiosidade aqui. Segundo o que nós sabemos, a luz emana do sol, de maneira geral.
A ciência define que a luz é um tipo de energia que se propaga de uma fonte natural, que em geral é o Sol. Mas espera aí, lá no primeiro dia não tinha. A Bíblia não narra a criação do Sol antes, não, é depois. E aqui, para a gente aprender isso em camadas, e você glorificar ainda mais a Deus, deixa eu te dar um princípio muito importante. Talvez vou abrir um parênteses, mas que você vai usar muito na sua vida. Perceba que lá no início da criação, o Senhor usa um princípio muito importante, que faz muita diferença nós conhecermos. Para criar, Deus podia ter usado um sopro, não é? Deus não podia soprar e criar. Deus podia estalar o dedo e criar. Mas vamos ver quem está atento. O que Deus usou para criar? Fala, isso, palavra. Palavra falada. Como que Deus fez para criar? Haja luz. O que no português para nós é muito simples. Se você fala, Deus usou a palavra. Em geral nós usamos a palavra no português para dar nome às coisas. Algo etéreo, terreno, cadeira, mesa, mesinha, tribuna, caixa, de retorno, coisas etéreas do mundo físico que nós pegamos. Mas, na realidade, irmãos, quando nós vamos na essência, na raiz da Escritura, quando nós entramos uma camada, uma só camada a mais, nós vamos perceber que aqui no português, palavra, para nós é palavra. Mas no hebraico, o verbo é davar. Fala comigo, davar. Você sabe o que significa davar? Davar significa falar para criar. Davar significa abrir a boca para chamar a existência. Davar significa que aquilo que eu estou falando vai se materializar. Por isso, o hebreu, o judeu, todos aqueles que conhecem toda a cultura milenar fundamentada na Bíblia, tem muito cuidado com a palavra. Por que eu estou abrindo esse parênteses aqui para você? Porque palavras saem da boca do povo o tempo todo. Em todas as nações, não só no Brasil. Porque só uma nação que se embasa em fundamentos bíblicos tem esse conhecimento. Para o resto, falar é falar. Eu não falo inglês, mas é speak a palavra, né? Eu acho que é isso. Algo simples. O homem fala aqui, desfala ali. Lembra que eu falei outro dia? Promete uma coisa aqui, não cumpre lá. E está com a vida toda embaraçada no mundo espiritual, porque para Deus não tem português, não tem inglês, não tem espanhol. A língua mãe é a hebraica. E o que a língua hebraica diz? O que eu falo se concretiza, o que eu falo se realiza, o que eu falo acontece. Você tem uma metralhadora na sua boca. Imagine você, quando você diz assim, não vai dar certo. Ah, isso aí vocês vão ver. Ah, Deus não está nesse negócio. Ah, e quando Ele está? E quando Ele está? Irmãos, uma das coisas mais importantes e que a gente começa a medir à medida que a gente vai aprendendo é a fala. A fala. E eu não estou falando ao momento que a gente prega, que a gente ensina, nessa hora a gente tem que falar, com base naquilo que Deus deu. Estou dizendo no cotidiano da vida em geral. A fala é uma coisa muito séria. A nossa fala precisa estar atrelada com a palavra de Deus. O Senhor escolheu a maneira de criar no davar, talvez para nos mostrar quão importante é a palavra que sai da nossa boca. Em poucos segundos faça uma reflexão, o que tem saído da sua boca. E observe que sua vida é um reflexo do que tem saído da sua boca. E sabe que é muito triste? Que você tem poder também, porque você pode falar não só na sua vida, você pode falar da vida do outro, você pode falar da igreja, você pode falar de tantas coisas. E muitas vezes atrapalhar ou travar muitos processos. Então nós temos que ser pautados, guiados pela palavra. Sabe por quê? De repente você vai falar, ai pastor, e agora? Eu não sei mais o que eu falo, o que eu não falo. Então, aqui ó, o mergulho aqui vai dar parâmetro, vai dar direção, vai dar discernimento.
para chamar a existência essa luz, a qual Deus já vai nos mostrar que luz é essa. Ele usou a palavra. Então agora, fechando esse parênteses, guarda no teu coração esse cuidado com a palavra. A palavra não é só falar, a palavra é davar. Fala comigo, davar é falar para materializar. Há um verso na palavra de Deus em Hebreus que diz assim: o Senhor chama à existência as coisas que ainda não existem. Davar é real, gente. Você sabe por que os homens patinam tanto, caem tanto e não crescem à maneira do que Deus projetou? Pela falta de conhecimento. Você começa a aprender um tiquinho, uma gotinha da palavra, e fala: meu Deus, quanta coisa precisa mudar. Isso eu não sabia. Senhor, tem misericórdia, isso aqui eu não conhecia. Por isso, irmãos, poucas horas em um dia na semana não é suficiente mesmo. Agora, voltando um pouco, fechando o nosso parênteses. Se a ciência define que a luz é um tipo de energia que se propaga de uma fonte natural, que em geral é o sol. Essa luz do primeiro dia, o sol ainda não estava presente. Que luz era essa, meus irmãos? E aí a gente começa a responder. Diante da ausência dos luminares, não se tinha como propagar luz. Então, diante da ausência desses luminares, entendemos que a fonte desta luz era o próprio Deus. A luz do primeiro dia, e se você está entendendo, diga mesmo glória a Deus. Era o próprio Deus. Vamos provar biblicamente? Apocalipse 21, 23. Porque quando as coisas forem restauradas, Apocalipse 21, 23 diz assim: a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro, Ele é a sua lâmpada. Se eu fosse você, eu glorificava, louvava e exaltava Jesus. Ele é o Cordeiro, Ele é a luz, Ele é a lâmpada, Ele é o candeeiro. Aqui, irmãos, sobremesas, está vendo a menorá? A haste central, a luz é o Cordeiro, seja nela ou na menorá que se celebra no Hanukkah. A luz central, a base de todas as coisas é o Cordeiro. Então, assim como era no princípio, será lá no final. Quando aqui não havia queda, Deus estava criando com perfeição. Não precisava de luz do sol ou da lua. A luz era propagada, essa luz vinha do próprio Deus. Mas vamos continuar, tem mais coisa aqui. Vamos entender isso em duas camadas que fica mais fácil. Aí, Alexandre, você vai projetar aquele, eu preciso do slide que eu mandei. A palavra luz, que está em Gênesis capítulo 1 e verso 3, no hebraico, aportuguesado, você leria or, O-R. E falando assim, a gente não consegue abrir esse código, essa chave. Mas aqui, dá uma olhada numa coisa, ó. Tá vendo lá em cima? O-R. Aqui embaixo, a palavra luz, se você pegar a Bíblia no hebraico, você vai ver essas três letras. A primeira letra é Aleph, que significa Deus. É a partir dela que a gente escreve Elohim, Adonai, El Shaddai. Os nomes de Deus são escritos a partir da palavra Aleph. A letra do meio, Vav, significa conexão. A letra final, a terceira letra, significa Resh, mente. Então, olha que interessante. Se você ler no hebraico, você vai perceber que a palavra luz está escrita com essas três letras: Aleph, Vav e Resh. Deus, conexão, mente. O significado dessas três letras formam lá a palavra luz. Sabe como é que eu traduzo a palavra luz? Então, lá do hebraico, a língua primeira onde a Bíblia foi escrita, essa luz, ela brilha quando Deus se conecta à nossa mente. Quando será que o Senhor se conecta à nossa mente? Então, antes do sol, antes da lua, antes de qualquer luminar, se levanta a palavra, a luz, se levanta Jesus. Por isso João vai dizer no capítulo 1 e no verso 1: no princípio era o verbo, a palavra, a Torá, como
preferir falar. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e Ele se fez carne. Esta palavra se fez carne, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe por que hoje nós temos acesso à sala do Pai? Sabe por que hoje nós temos acesso a este tipo de revelação? Quem está entendendo comigo, diga amém. Glória a Deus. Se alguém estiver acompanhando, o Espírito Santo te capacita, tá? Sabe por que nós temos acesso a esse tipo de revelação, irmãos? Porque Jesus nos enviou o Consolador. Então, pela sua graça, pela sua dádiva, pelo seu sangue, esses códigos são abertos para nós. E pela luz do Espírito, o véu se rasgou e a gente enxerga essas verdades. Que luz é essa, pastora? Diga comigo, a palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus, que veio para iluminar, meus irmãos. Que veio para iluminar. As coordenadas foram dadas a Adão, a Eva. Eles falharam, eles caíram, mas continua em pé essa luz que é a palavra de Deus. O salmista vai dizer: luz para os meus pés é a tua palavra e lâmpada para os meus caminhos. Ele conhecia a verdade dessas revelações. O homem cai, o homem erra, mas esta palavra continua ecoando. O Senhor chama Moisés no alto do Monte Sinai, dá a ele esta palavra. O povo lá embaixo rompe com Deus, está adorando um bezerro. As tábuas se quebram, ou melhor, Moisés quebra aquelas tábuas. E sabe por que Moisés quebra aquelas tábuas, irmãos? Porque ali haveria um casamento entre Deus e Israel. E se você também conhecer superficialmente a Bíblia, você vai dizer o seguinte: Moisés ficou nervoso, ficou irado e quebrou as tábuas. Não, Moisés quebrou as tábuas porque ele estava descendo com um contrato de núpcias. Se ele desce com um contrato de núpcias e ali está Israel adulterando, o casamento seria rompido. O próprio Jesus disse: o adultério quebra a aliança do matrimônio. Então, para que isso não acontecesse antes, Moisés, ele rompeu o contrato ali em cima. Isso é tão verdade que você vai ver que Deus o chama e dá de novo. Porque o Senhor está olhando Israel como sua esposa. E ali, em meio a todas as vulnerabilidades do povo, a todas as sombras de instabilidades, ora eles estão celebrando, adorando, ora eles estão caindo e pecando, esta luz nunca deixou de brilhar, esta palavra nunca deixou de estar presente. Agora, na plenitude dos tempos, o Senhor fala, ela vai se corporificar. Vem Jesus. João escreve o que ele viu, era o Verbo estava com Deus, se corporificou, está em nosso mundo. E você vai ver Jesus, o relato dos evangelhos, ensinando aqui, como a gente costuma dizer, como que desenhando a obediência a essa palavra, em tudo que ele praticou. Deus disse assim: a palavra vai andar com vocês e ensinar como é que faz. Sabe quando alguém vem e fala assim: você vai produzir essa caixinha, então primeiro você vai cortar aqui, depois você vai aparar ali, depois você vai colar. Foi isso que Jesus fez. Essa palavra sempre esteve viva e brilhando. Nasce a igreja do Senhor, que vai caminhar pela palavra de Deus. Então, por que muitos sofrem, pastora? Por que muitos não vivem as promessas? Porque os tesouros da palavra de Deus estão aqui, escondidos, mas de uma maneira muito simples da gente descortinar. Sabe por quê, querido? Quem aqui está em Cristo? Nele estão contidos todos esses segredos. Você quer ver? Colossenses, capítulo 2, verso 2 e 3. Paulo vai escrever assim: para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus Pai. Que comece para o conhecimento do mistério de Deus Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele estão escondidos, queridos. Basta querer esquadrinhar, mergulhar, esses códigos se abrem, essas verdades se apresentam. Através dele nós temos acesso a todas as pérolas da palavra de Deus. E o que estamos fazendo nós com essa oportunidade? Preste atenção rapidamente, deixa eu te dar algumas dicas. Não deixe o inimigo te enganar. São pérolas, queridos. São coisas preciosas.
O inimigo muitas vezes faz você trocar o precioso pelo vil, né? Já são tão poucos os momentos que nós podemos parar, podemos nos reunir como igreja, podemos desfrutar da comunhão, podemos acessar a palavra juntamente. Mas o inimigo vai sempre dizer assim, lembra da caixinha da religião que eu falei a semana passada? Você não pode, você não tem tempo, você tem que nesse momento correr atrás disso, ou daquilo outro, e você está sempre raso na palavra, você está sempre sempre caindo nas mesmas pedras, você está sempre patinando nos mesmos problemas. Você sabe que até nesse ponto de patinar, o lugar de patinar muda quando é guerra espiritual, né? Vai se avançando, a duras penas, com muita luta, mas vai se avançando. Agora, quando você não caminha na palavra, nada muda. Então, preste atenção numa coisa: o que o Senhor preparou para você está reservado até o momento que você decidir esquadrinhar. Está guardado. Era para já ter acessado, era para já ter chegado. Em contrapartida, queridos, a palavra de Deus vai falar: quando negligenciamos, as consequências são tristes. Eu não tenho tempo para a palavra, eu não tenho tempo para mergulhar, eu não tenho tempo para me aprofundar. E eu não estou falando para você, não se engane, estou falando para você que você precisa pegar e fazer um curso. O primeiro passo, irmãos, primeiro passo. Tem gente que está mais avançado, faz suas escolhas, mas o primeiro passo é mergulhar junto com o corpo, que é a igreja onde você está. Esse foi meu primeiro mergulho. Antes de qualquer outra coisa. Para vocês terem uma ideia, eu fui tentar colocar o carro na frente dos bois. Na época, minha liderança disse assim: primeiro mergulhe aqui, seja batizado com o Espírito Santo, aprenda o que há de conteúdo de escola bíblica, a gente ainda tinha. Eu fui lá, a gente sempre tem essa... Hoje eu já aprendi, não caio mais nesse erro, não. Eu sei o que eu quero. Fui lá, me matriculei. Irmãos, na primeira aula o professor falou uma heresia. Preciso comentar. Uma heresia. De uma verdade absoluta da palavra. E ele disse assim na sala de aula: isso não existe, não tem. Aqui nós não vamos debater esse assunto. Pronto, bastou para eu passar na secretaria e falar: tranca a minha matrícula. Voltar para meus pastores e falar: desculpa, vocês estavam certos. Porque se eu fico lá, ó minha cabeça, ó. Então, primeiro lugar a mergulhar é naquilo que a gente chama, parece simples, mas é o mais denso. É na própria palavra, no corpo onde você está. Quando negligenciamos, é muito triste. Isaías capítulo 5, verso 13. O Senhor diz assim: meu povo será levado para o cativeiro porque lhe falta entendimento. Do quê? Das graduações que têm os seus lugares. Todo mundo sabe que eu estou desfazendo de graduação, também fiz graduação. Estou falando de um assunto espiritual, acho que você me entende, né? Falta de entendimento aqui. O que era? Espiritual, irmãos. De conhecer aquilo que se tinha espiritualmente. Eles não tinham a Bíblia ainda composta como temos hoje, mas eles já tinham o suficiente, porque para cada época Deus dá a porção necessária. Eles não compreendiam isso e, portanto, não praticavam. Não parem em Isaías 5,13, verso conhecido, muito conhecido. Oséias capítulo 4, verso 6. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Veja, na fase em que Isaías está escrevendo, vai ser levado para o cativeiro. Na fase que Oséias escreve, já está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. A palavra não estava neles. E aí, ao contrário disso, nós temos o ensinamento de Romanos, no capítulo 10, verso 8. A palavra deve estar onde? Em ti e em teu coração. Paulo fala que nós somos cartas escritas pelo dedo de Deus. Ou seja, estou vivendo a palavra. As pessoas estão olhando para mim e estão vendo. Eu sou uma carta viva. Quando Jesus vem, Ele vem como palavra viva, que eu disse aqui, João 1:1. Ele ministrava, irmãos, palavras vivas. João capítulo 6, verso 63. Quando ele está ensinando sobre a ceia. Capítulo 6. Capítulo longo do Evangelho de João. Ele diz assim: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Nossos pais comeram maná no deserto. Ele explica o contexto do que era. E ele fala: agora, mas aqui está o pão que desceu do céu. Irmãos, é ali que muitos falam assim, melheiam a cabeça e dizem: esse discurso é muito duro.
Você imagina o que ele está falando? Comer a carne, beber o sangue. Irmãos, olha os olhos espirituais fechados. Eles estavam achando que ele estava falando de comer carne mesmo. Beber o sangue de alguém. Claro que não. E assim é a mente daquele que de fato não está aberto para a palavra. Jesus está dizendo de um fenômeno espiritual, de uma comunhão que se terá com Ele. Aquele que não se alimentar de mim não tem comunhão comigo, Ele disse. E aí, na altura desse texto, Ele teve até que dizer, as pessoas se levantaram e foram embora, irmãos. E toda pessoa experimentada em experiências com Jesus não se abate com isso, com número, com nada disso. Eu entendo perfeitamente o Senhor, porque pela misericórdia dEle, graça dEle, Ele me deu essa luz de entender aquele momento. Ele, de uma maneira muito realista, olhou para os dois e falou, vocês não vão também não? Ele esperava até que eles fossem, que ninguém fosse compreender. Aí, eles sabem que não existe outro caminho, que só ali tinha a palavra de vida eterna, e os 12 permaneceram. Mas e o resto? O resto foi embora, renegou a palavra, rejeitou. Mas Jesus continuou falando da verdade. E vocês querem ver uma coisa, gente, que é para pensar, porque isso aqui dá uma outra mensagem. Jesus está falando com Nicodemos. E um verso que sempre ecoa no meu coração, sei que Deus ainda vai descortinar mais isso para mim. João capítulo 3, verso 19 ao 21. O Senhor vai dizer assim para Nicodemos: porque a luz veio ao mundo. Olha a prova de tudo que eu peguei para vocês. A luz que começa em Gênesis 1, capítulo 3, ela atravessa todas as eras e tempos. Aqui Jesus está dizendo assim: agora, a luz se corporificou. Jesus, ele era a luz. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Abra os seus olhos para uma coisa, queridos. Eu tenho falado sobre amar a palavra de Deus. Porque a nossa vida, tudo na nossa vida, existe apenas dois caminhos. Ou nós amamos a luz, ou nós amamos as trevas. O pastor pregava aqui, eu estou me encaminhando para o fim, para concluir, mas isso é importante. Ele pregava aqui na quinta-feira, ele falava da falta do amor pelo momento, da comunhão com os irmãos, a falta da dependência pela casa de Deus, como nós vimos nas gerações passadas. Hoje, em qualquer lugar que você vê pastores falando, podcast e uma série de coisas, você vai ver 100% dos pastores dizendo: depois da pandemia ficou muito difícil. A pandemia ela veio só como um gatilho ali para ver quantas pessoas se acostumavam a se afastar da casa de Deus, para bater os que estavam mais fracos. Mas na realidade, meus irmãos, o que está operando no mundo é uma força maior, uma presença maior do Espírito do Anticristo, multiplicando iniquidades e esfriando o amor de muitos. Então a casa de Deus vai ficando um pouquinho, só um pouquinho, mas está bom, eu sou crente sim, e a pessoa vai se esfriando, se esfriando. Essa é a realidade. Porque para aqueles que estão buscando fervorosamente, com pandemia, sem pandemia, meus irmãos, aqui a gente teve um retrato muito claro disso. Enquanto nós ainda fazíamos os cultos aqui com a igreja fechada, só para transmissão, nós tínhamos as cadeiras dessa igreja todas elas presas umas às outras, então era um pouquinho. E lá, no meio daquele tempo em que a igreja estava vazia, só o ministério de louvor e eu aqui ministrando, o Senhor me deu, se você crê como eu, você vai acreditar, o Senhor me deu um sonho, essa igreja estava desse jeito, as cadeiras dispostas dessa maneira, mas a igreja estava fechada no meu sonho. Mais adiante o sonho passou e de repente eu vejo essas cadeiras sendo ocupadas por muitas pessoas. E veja como tudo contribui para o bem daquele que é fiel a Deus, daquele que o Senhor chamou. Nós reabrimos a igreja com as cadeiras dispostas daquele jeito. Veio uma fiscal, uma autoridade aqui e falou assim: não pode assim, separem essas cadeiras, separa tudo aqui. Os irmãos começaram a separar e colocar na medida que ela pediu. Quando eu olhei para a igreja, eu falei: Senhor, é desse jeito que o Senhor quer a igreja, porque o Senhor me mostrou lá no sonho. E Deus vem trabalhando. Então, queridos, a nossa relação com a palavra precisa ser estreita. A igreja encheu depois da pandemia, porque as pessoas acompanhavam pelo YouTube e
foram comendo a palavra. Teve pessoas que vieram e disseram assim: pastor, acompanhei, amei as pregações, o louvor, a adoração, e eu vou ficar aqui. Irmãos, o fervor vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então aconteça o que acontecer no mundo, se a palavra está dentro, nada esfria, nada muda a tua comunhão com Deus. Faça uma reflexão muito importante. Como anda o teu nível de amor pela palavra de Deus? Qual é a dependência? Qual é o nível de dependência que você tem por essa palavra? Se está alto esse nível, glória a Deus, mas não pare. Paulo fala: aquele que está em pé, cuide para não cair. Se o nível está baixo, irmãos, pastor, eu quase nem leio. Olha, eu estou te chamando para essa jornada. Eu não estou pregando isso porque nós vamos começar na terça-feira, se Deus permitir, não, irmãos. Essa mensagem Deus vinha, eu só não tinha descortinado para mim ainda, mas Deus já me deu junto com a da semana passada. Aqui é só um adendo, é um socorro. Tome uma decisão, priorize o seu tempo ao Senhor. Venha um dia, venha uma terça-feira para você ver se faz diferença ou não na sua vida. Os homens, Jesus disse para Nicodemos: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Não amar a palavra de Deus é um problema espiritual muito sério, irmãos, que precisa ser resolvido. Não depender da palavra é um problema espiritual muito sério. É que a gente vive numa era que a maioria das pessoas não se conectam com a palavra, então parece que tudo está normal. Não está normal. Fugir da palavra e não esquadrinhá-la significa estagnação espiritual, significa que nada está acontecendo na sua vida, e o desperdício da oportunidade de viver o propósito de Deus, porque enquanto isso não desata, você não vai viver. Mas nós estamos recebendo de Deus uma chamada, porque é uma nova dimensão de conhecimento, muito mais profunda, e que com certeza nos aproxima mais do propósito de Deus, da mente do Senhor, nos aproxima mais do reino dele. Às vezes, nós pensamos que conhecemos a realidade, e nós só conhecemos essa realidade aqui do mundo material. É isso aqui, pronto, acabou. Eu sei como é que as coisas funcionam. Interpreta tudo na racionalidade, e assim caminha o homem carnal. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Lá no decorrer do capítulo você vai encontrar. O homem espiritual discerne bem todas as coisas. Por quê? Porque ele sabe que a realidade desse mundo físico ela é muito pequena. A real realidade, parece uma redundância, mas eu preciso falar assim: a real realidade, queridos, é a realidade do reino de Deus, é a realidade do reino dos céus. E na palavra de Deus estão todas as chaves, todas as explicações para o que nós precisamos entender aqui nesse mundo. Então vem conosco nessa jornada. Nós vamos encerrar aqui, deixa eu até, se alguém mora em Bauru quiser participar, está aberto para todos. Rua Bauru, número 66, aqui em Vila Conceição, conhecido como Santa Luzia, mas é Vila Conceição. Nossas portas estão abertas, venham participar. Terça agora, dia 14, se Deus permitir, às 20 horas. Beijo no coração, tchau. Amém? Aqui a gente continua.